Dinâmica, a arte de se expressar através da intensidade do som. Vamos falar sobre isso nesse vídeo agora. Fica aí, não sai daí que vai ser muito legal. Olá, amigos. O meu nome é Daniel Vissoto do blog vivaosax.com. Eu tenho mais de 30 anos de experiência com o saxofone, mais de 10 anos dando aulas de sax e venho falar com vocês aqui a respeito de dinâmica. Entendam o seguinte, amigos. A dinâmica é a arte de se expressar através da intensidade do som. Este é o fator principal que separa o som dos iniciantes do som dos mais avançados. Saber diferenciar a importância das notas, saber diferenciar a importância dos sons dentro de uma música, de forma a dar mais valor para algumas coisas e menos valor para outras. Isso torna a música mais expressiva, mais capaz de transmitir sentimento. A dinâmica é o primeiro e o principal dos ornamentos. O primeiro passo para a interpretação é a dinâmica. Sem ela, tudo vai por água abaixo. Vamos aprender a fazer dinâmica neste vídeo aqui. Vamos aprender a nos expressar através da intensidade do som. Se você está gostando desse vídeo, se você gosta desse canal, gosta desse conteúdo, deixa o seu like aí, se inscreve nesse canal, ativa esse sininho para que a gente possa estar juntos em todos os vídeos que forem lançados nesse canal. Segue nessas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo. Vamos nos conectar para que a gente possa saber um pouco mais uns a respeito dos outros e a gente possa se relacionar em todos os sentidos. Eu tô no Instagram, eu tô no Facebook, tô no YouTube e também no SoundCloud. Estou no Telegram também. Não deixe de me seguir porque tem muita coisa legal que está saindo aí nessas redes sociais. Eu estou postando muita coisa e você não pode perder nada disso. Vamos em frente. Duas distinções são importantes de serem feitas nesse momento. A primeira delas é a respeito da altura e da intensidade do som. A segunda delas é a respeito da quantidade de ar e da pressão aérea. A primeira distinção é sobre a altura e a intensidade do som. A altura está relacionada com a frequência do som. O que significa frequência? A quantidade de hertz que esse som tem, que vai definir se ele é mais agudo ou mais grave. Quanto mais agudo o som é, mais alto ele será. Quanto mais grave o som é, mais baixo ele se torna.
de forma que a altura do som está relacionada com a frequência. O alto é o agudo e o grave é o baixo. Já com relação à intensidade, temos que ela está relacionada com o volume do som, a energia posta no som no momento que você está tocando. Então, o intenso é aquilo que é forte, o pouco intenso é aquilo que é piano ou ainda fraco. Se você falar para mim de forte e fraco, você está falando de intensidade. Se você falar para mim de agudo e grave, você está falando de altura. Se você falar para mim de frequência do som, você está falando de altura. Se você falar para mim de volume do som, você está falando de intensidade. A segunda distinção já está presente na intensidade do som. Seria a quantidade de ar e a pressão do ar. A quantidade de ar está relacionada ao volume de ar que eu coloco no instrumento, proporcionando a este um som mais forte ou mais piano. E piano na música é o mesmo que fraco. Então, quando eu falo de forte e piano, eu estou falando de quantidade de ar. Quando eu falo de constância aérea, constância do som, eu estou falando de pressão aérea. Da pressão vem a constância. Da quantidade de ar vem o volume. É importante que se saiba que a dinâmica está relacionada à intensidade do som e à quantidade de ar. É através da intensidade do som e por meio da quantidade de ar que a gente produz a dinâmica. Isso é fundamental para a compreensão de tudo aquilo que vamos falar daqui para frente. Por isso, saibam exatamente o que é altura, o que é intensidade, o que é quantidade de ar e o que é pressão de ar. Tudo que eu vou falar aqui não é uma regra, não é uma lei. Tudo vai funcionar como uma sugestão para quem está começando a fazer dinâmica, ter uma base para poder produzir esse efeito. Em 90% das vezes, isso tudo vai dar certo. Em 10% das vezes, pode acontecer de não conseguir dar certo. Mas vai ser uma base para você poder construir a sua dinâmica em meio a uma música. Primeira possibilidade da dinâmica: acompanhar a altura das notas com a intensidade do som. Quanto mais pro agudo você for, mais intenso o seu som deve ser. Quanto mais pro grave você for, menos intenso ele será. Quando você vai pro agudo, você torna o seu som mais forte. Quando você vai pro grave, você torna o seu som mais suave. Segunda possibilidade da dinâmica: fazer um decrescente em todo final de frase. Assim como a fala tem um decrescente em todo final de frase, quando você transmite uma mensagem através de notas musicais, você vai seguir essa naturalidade da expressão humana e vai fazer um decrescente em todo final de frase, de forma que sempre haverá um fade out em todas as suas frases. Terceira possibilidade da dinâmica: fazer um fade-in nas frases que são mais longas. Começar a frase mais pianinho e fazer um crescente para entrar nessa frase. Nunca entrar de cara na frase para não tornar a frase estranha, principalmente nas frases mais longas. Notas longas: quando você tem notas longas diante de si numa música, você deve observar para onde ela caminha. Se ela caminha para um momento de maior tensão na música, a nota longa deve ter
um crescente. Se a nota longa caminha para um momento de menor tensão na música, ela deve ter um decrescente. Para saber o que é maior tensão ou menor tensão, geralmente está associada à altura das notas. Quando a nota longa caminha para um ponto superior na altura das notas, ela está caminhando para uma tensão. Quando a nota longa caminha para uma resolução de frase ou um ponto inferior das notas, essa nota está caminhando para um ponto de relaxamento. Devemos também notar frases e notas repetidas. Geralmente a repetição na música ela traz tensão. Trazendo tensão, ela tende a conter um crescente. Para que você faça uma frase repetida e uma nota repetida, geralmente nesses casos você faz um crescente. Notas para as quais as frases são construídas. Há notas principais nas frases. Geralmente são as notas mais agudas, o clímax das frases. Para essas notas, tudo é preparado na frase musical. O que devemos fazer é destacar essas notas com maior intensidade. Isso vai fazer com que a expressão da frase seja mais bem compreendida e mais bem obedecida. Acompanhar a tensão da harmonia musical. Quando caminhamos para uma dominante, termos uma tensão maior na música. Quando caminhamos para uma resolução de uma dominante, temos uma tensão menor, um relaxamento. Na tensão maior da harmonia, você vai ter que fazer um crescente. Na tensão menor, você vai ter que fazer um decrescente. Para aqueles que não sabem ainda o que é dominante e o que é acorde tenso, a gente vai ter umas aulas no futuro a respeito disso. Por ora, esta observação fica para aqueles que já conhecem a harmonia. Seguir a tensão e o relaxamento do arranjo. Entenda o seguinte, o arranjo musical, a quantidade de instrumentos que estão tocando, a maneira como esses instrumentos participam da melodia, isso também traz tensão e relaxamento. E a dinâmica é toda ela associada à tensão e ao relaxamento. Quanto mais tenso, mais intenso o som. Quanto mais relaxado, menos intenso. De forma que, dependendo do arranjo que você tem mais tensão em alguns pontos e menos tensão em outros. De forma que você deve dar mais intensidade para o som nos momentos de tensão e menos intensidade nos momentos de relaxamento.
Bem, gente, basicamente é isso que eu queria falar para vocês no dia de hoje. Eu espero ter ajudado vocês a fazer a dinâmica da melhor maneira possível. Não se esqueçam de baixar o meu e-book Estudando Escalas 1, que está disponível no link aí da descrição. Basta clicar no mostrar mais no desktop ou na flechinha do celular. É gratuito, é só clicar e baixar. E vocês vão ter o meu e-book Estudando Escalas 1, a base de tudo, que vai ser importantíssimo para você adquirir os seus objetivos no mundo do sax. Portanto, viva o sax e até a próxima! Fala, queridinha, hoje você não latiu, que bom, né? Que bom, queridinha, ela não latiu, não atrapalhou o vídeo, que bom.